Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos ajude, apoie o nosso canal, deixe o seu joinha, deixe seu comentário de onde você está falando para que eu possa responder o seu comentário. Vamos ver um corte aqui agora da equipe F da ESPN. Como créditos, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E na insalubre rotina do futebol brasileiro, poderemos ter novidades no Flamengo nos próximos dias, não no que diz respeito a treinador, mas sim, Zinho, no diretor técnico, na direção técnica. José Boto é tema. Dinho, você sabe como é que termina essa história? Por enquanto vai esperar começar o campeonato, ver o desenrolar do campeonato, ver como o Flamengo desempenha, a busca pelos títulos, né? E aí os títulos acontecendo, passa o pano, vida que segue. Agora, esse início do Boto como o diretor executivo do clube, e aí é responsabilidade do BAP, porque foi uma escolha pessoal dele. Então não adianta agora ele também ficar reclamando, não. Ele entregou o futebol na mão do Boto. Então aqui, você é o responsável pelo Ninho do Urubu, por toda a parte do futebol. Tanto é que vieram vários profissionais de fora, né? Foram mandados embora mais de 40 funcionários no Flamengo, né? Porque está se falando aí de troca aqui e ali, mais de 40 funcionários foram dispensados, né? Desde a chegada. Então, assim, tem um contrato, acho que o trabalho dele ainda não aconteceu. Inclusive a chegada dele, eu já não gostei quando ele não garantiu uma permanência do Felipe Luiz, que teve um início espetacular. Substituiu o Tite, né, ganha a Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, termina o Brasileiro bem, né, leva o Flamengo a Libertadores com título, ganha o Campeonato Carioca, e o Boto disse que ainda ia analisar, ia ver, né? Não sei se isso já gerou um desgaste entre eles. As contratações, assim, o Jorginho veio a oportunidade de mercado, não veio sem custo, né? O custo claro, um salário alto, mas não teve investimento, o jogador estava livre no mercado, e o Juninho, né? Que eu estou me lembrando aqui assim. Então, ainda não desenvolveu um projeto, um trabalho, uma reformulação de alguma coisa, mas assim, isso também era de se entender, porque é um cara que está chegando ao Brasil, se acostumando ao mercado brasileiro, um outro modelo de gestão e também de campeonato, muitos jogos, muitas competições. Então, o próprio profissional, esse é o risco de você trazer para ele ser o comandante num outro mercado que ele não estava acostumado a trabalhar. Então, ele está entendendo, e num dos maiores, se não o maior, de turbulência, de pressão, de X9, né? Porque toda hora tem notícia que vaza aqui, vaza ali, vaza lá. Ele está tentando bloquear isso, mas não consegue, difícil ali no Flamengo. Então, uma situação delicada. E o principal para mim é o caso do Pedro. Né, você abre mão de uma renovação com o Gabigol. O Flamengo não quis renovar. Né, o Gabigol sempre quis permanecer no início, né, e depois ele colocou muito em conta da diretoria passada, a não permanência dele. Por quê? Entendia que o Pedro era o cara ali para essa função, traria um jogador para compor o elenco, e aí o cara tem uma contusão e de repente parou, não joga mais. Vai ter uma reformulação, vai ser aproveitado mais a base. Até o Wallace Yan demorou de dar essa oportunidade. Foi muito uma opção que o Felipe Luiz bancou, porque conhecia. Então, assim, não é uma situação simples, tá? Um desgaste sim. Vamos ver onde termina isso. Eu acho que nesse início vai ficar aquele passando pano, porque as competições vão começar. Já tem Campeonato Brasileiro no final de semana. Sim, no sábado o Flamengo recebe o São Paulo na reabertura. Eu fico analisando, na maioria das vezes, os problemas que vêm para o Flamengo vêm da diretoria.
é alguma notícia que é vazada, sem necessidade, e aí a gente fica nessa agonia toda, sendo que o Flamengo fez um bom trabalho, né, lá no Mundial de Clubes. Na retomada do Campeonato Brasileiro. Perguntar para o Zinho, que tem uma Claro. coisa. Ô Zinho, essa notícia aí que o Plihal leu aqui, né? A questão do o BAP tá, entre aspas, não gostou da amizade que existe entre o Boto e o Felipe Luiz. Você não acha estranho isso? O presidente tem que gostar ou não de amizade? Você que já trabalhou como dirigente sabe que o dirigente normalmente é o que está lá no dia a dia conversando com o treinador, precisa saber o que o treinador está precisando, as necessidades. Talvez ele não quisesse que fosse tão estreita essa amizade. Né? Sim, mas é o que tá no dia a dia, que entra para... E outra coisa, tudo no Flamengo é crise. Time grande é isso aí, irmão. Time grande é isso aí. Infelizmente, na maioria das vezes, a crise quem traz para o Flamengo não são os jogadores, às vezes não é a torcida, na maioria das vezes é só burburinhos, só notícias. Às vezes a notícia nem é real, mas é divulgada e acaba acontecendo essas coisas aí, como o Flamengo hoje está em crise, sendo que o Flamengo fez um bom trabalho no Mundial de Clubes. Praticamente, não vou dizer todo dia, eu não sei como é o trabalho do Boto, mas é o cara que está conversando com o Felipe todos os dias, ou que está presente ao campo, como o próprio Zinho falou. Ele entregou as chaves do Ninho do Urubu pro Boto. Você não acha estranho, Zinho? Muito estranho, muito estranho. Quem tem o contato com a comissão técnica é o diretor de futebol. Agora, como ele tem esse contato, se é só... Porque o que acontece? Ele está ali com a comissão técnica, está com o Felipe Luiz, está nas viagens, está em todos os momentos, todos os processos, né? Tem os subordinados dele, supervisor, gerente de futebol, que vai fazendo toda a logística do clube e, claro, sob o comando dele. Agora, na hora de passar isso para a diretoria, né, para os dirigentes, é ele que vai lá para o escritório lá da Gávea, não sei onde está sendo, na minha época era assim, né, ia para a Gávea e tem as reuniões semanais para ele, né, passar tudo que ele está vivendo, tudo que ele está observando, e escutar também dos dirigentes, que tem aqueles caras que vai, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo e tal. Então ele é o elo, ele está no meio disso daí. Eu não sei se nesse momento as cobranças do BAP ou da sua diretoria não está sentindo que o Boto transmite isso e cobra isso da comissão técnica, só se for nesse momento. Agora, de ser amigo, você tem que ter uma relação boa, porque você está no dia a dia com os atletas, com o treinador, você não precisa ser amigo íntimo, mas você tem que ter uma relação boa até para o trabalho ser desenvolvido. Isso não quer dizer que você não vai cobrar. Ô, Benê, não houve uma justificativa pública sobre a desistência, o recuo na negociação com o Michael Johnston, o ponta irlandês de 26 anos, que custaria perto de 35 milhões de reais ao Flamengo, um jogador que atuou na última temporada no West Bromwich, jogador veloz, tal, de recomposição, não é um super jogador, evidentemente não é, mas a gente suspeita mais do que isso, né? O nosso tempo de janela nos dá todo o direito de acreditar que foi pela repercussão muito negativa, especialmente em rede social, tal. Isso também parece bem pouco profissional, né? É bem pouco profissional. Me chama a atenção que parece que não há um ajuste de ideias do presidente do clube com o seu dirigente do futebol. Porque eu entendo que o BAP e o Flamengo tem se caracterizado por isso, inclusive consegue gerar muito dinheiro, tem uma mentalidade muito empresarial. E tem vários tipos de empresas. Uma das formas de você gerenciar uma empresa é tornando as relações entre seus funcionários geladas. Para que as decisões sejam tomadas com muita frieza, de um jeito muito quase calculista. No futebol isso não funciona. Futebol é um mercado diferente, o mercado dos jogadores é diferente do que se você for, por exemplo, na Bolsa de Valores ou numa empresa na Faria Lima, ou se você entrar numa empresa de jornalismo, cada mercado tem a sua característica. E no futebol, há necessidade de relações mais próximas. Futebol é um esporte muito humano. As questões são extremamente emocionais, porque você joga para milhares de pessoas, você é visto
Agora há pouco, o Flazoeiro trouxe uma notícia que José Boto teve uma reunião com o Mbappé. Ele já fez a escolha dele. Mas deixa eu falar sobre o Boto primeiro, porque hoje pela manhã o presidente BAP teve lá em uma conversa com o José Boto e na conversa o BAP deixou claro para o Boto o respaldo ao trabalho dele. E o BAP, ele meio que, nessa de deixar claro, ele deu algumas orientações ao Boto. Falou, olha, Boto, por aqui, por aqui, por aqui. Orientação, não se metendo no trabalho do profissional, até porque o BAP, ele não se mete, ele tem essa característica, ele já tinha feito essa promessa de não se meter no trabalho do profissional. Agora, o Boto, ele tem ali uma segunda chance, ele tem ali o respaldo do presidente para poder continuar a fazer o seu trabalho. Boto, vou te dar uma ideia, cara. Toma muito cuidado que você fala no WhatsApp, toma muito cuidado com as notícias que você solta e para quem você solta. Porque de ontem para hoje, 2 pessoas já vazaram um print seu, e aí não fizeram igual o Mauro César, que vazaram sem nome, mantendo uma ética. Na verdade, eu nem sei se foi você que mandou mensagem pro Mauro César, mas não fizeram igual o Mauro César. Vazaram lá seu nome, mostraram para todo mundo que era você. Então, assim, primeiro conselho que eu te dou, cara, o Flamengo é muito grande, o Flamengo é gigante, então toma muito cuidado. E outra, trabalha. O seu trabalho vai ser reconhecido quando ele der resultado, então trabalha. Vai pro mercado, busca jogador, contrata jogador, o jogador tem que chegar, tem que dar certo. Isso é Flamengo. E toma muito cuidado com o que você fala, porque você vê, toda essa confusão começou na semana passada com aquela situação do Pedro. Aí depois do Pedro veio o Mickey, depois do Mickey começaram a vazar um monte de coisa, enfim. E aí, a gente há 4 dias de voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, há 2 dias de abrir a janela, porque a janela abre depois da manhã, tá a gente falando aqui de confusão, tá o presidente tendo que se reunir com você para poder apagar confusão e tal. Então, assim, trabalha. É como eu estava falando, a maioria dos problemas que tem no Flamengo, na maioria das vezes, é a diretoria ou alguém de fora, né? No caso, não da parte dos jogadores, nem da torcida. A maioria das vezes são a diretoria que acaba fazendo com que crie uma crise no Flamengo sem necessidade. Já que o presidente deu respaldo, trabalha. Mostre o seu trabalho. Não vou nem dizer se eu sou a favor ou se eu sou contra a sua permanência, porque a minha opinião não vale de nada, já que o presidente deu respaldo a você. Então, trabalha. E eu quero que o seu trabalho dê certo. Que você traga bons jogadores, que você contrate bons jogadores, que esses jogadores cheguem aqui e dê certo a camisa do Flamengo. É o que eu quero muito. Já trouxe aí o Jorginho, trouxe o Danilo, trouxe o Juninho, que eu acabei de falar agora da situação, que pode ser que ainda dê certo no Flamengo. Enfim, só faz o seu trabalho. Galera, esse foi o vídeo, né? Vou deixar como crédito também aí o canal Flazoeiro. Sou muito fã dele, né? O Flazoeiro faz um trabalho de excelência. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, nos ajude encarecidamente a bater a meta de 1.000 inscritos. Deixe o seu like aí, comente aqui abaixo. Deixe o seu comentário aí a respeito de José Boto para ver se ele está fazendo também um bom trabalho, porque não tem necessidade dessa crise toda, sendo que, como eu já falei, o Flamengo foi até o Mundial, fez um bom trabalho lá, né? Bons jogos, sim, jogou muito bem contra o Bayern, né? E saiu de lá de cabeça erguida, né? Agradeço muito a vocês aí. Até a próxima.